A responsabilidade civil dos arquitetos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, parágrafo 4º, será apurado mediante a verificação de culpa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu como regra a responsabilidade subjetiva. E o que quer dizer a responsabilidade subjetiva? Que deverá verificar se o arquiteto agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Porém, o que ocorre na maioria das vezes? No contrato de gerenciamento de obra, o arquiteto é contratado para gerenciar os fornecedores e prestadores de serviços, mas não é ele que executa a obra. Quem executa a obra são os terceiros que foram contratados pelo cliente. Nesse caso específico, tem que verificar se houve uma relação entre a conduta do arquiteto e o dano causado, se há um nexo causal. Para nós, operadores do direito, importa saber se há culpa, ou se houve a negligência, a imprudência ou a imperícia do arquiteto. E o que vem a ser negligência, imprudência ou imperícia? A negligência é o deixar de fazer, ou seja, o arquiteto viu o problema na obra e tornou omisso e não procurou solucionar o problema. A imprudência seria o agir de forma errada, equivocada. A exemplo, passar uma medida errada para algum prestador de serviço na obra. E a imperícia seria a falta de capacidade técnica. Ou seja, se não tiver nenhum desses itens que eu mencionei, não ocorreu a responsabilidade do arquiteto, portanto, ele não vai ser culpado se ocorrer algum problema na obra. Nas palestras que eu já dei pelo Brasil afora, eu sempre menciono o exemplo da seguradora, porque o cliente acredita que o arquiteto é uma seguradora, ou seja, se acontecer algum problema na obra, pelo fato dele ser o gerenciador da obra, ele vai ser o responsável por esse problema. Para contextualizar, na cabeça do cliente, não, o arquiteto é responsável, porque ele é o gerenciador da obra. Só que não é assim que funciona, pois o artigo 14, parágrafo 4º do CDC estabelece que a responsabilidade é subjetiva. Então, o arquiteto tem que ter agido com culpa. Se ele não agiu com culpa, ele não será responsabilizado. Uma outra dica importante para evitar algum problema futuro é exatamente documentar ao máximo possível todas as situações na obra, seja por WhatsApp, seja por e-mail. Então, sempre que tiver algum problema com algum prestador de serviço, mande e-mail para o prestador de serviço, coloque em cópia o dono da obra ou o cliente, documente tudo, porque isso vai ficar demonstrado futuramente que você fez tudo que estava ao seu alcance. Agora, estar ao seu alcance não é pôr a mão no bolso e arcar com prejuízo. Você somente arcará com prejuízo se efetivamente contribuiu para que o problema ocorresse. Ou seja, caso você tenha culpa. E se você não agiu com culpa, você não será responsabilizado. Outra situação que é de extrema importância é no início da contratação isso ficar muito claro para o cliente. O cliente tem que entender que você está sendo contratado para gerenciar os prestadores de serviços e que você não é o executor. Você está lá para administrar a obra e a obra é problema. Toda obra é problema. Com você ou sem você, a obra é problema. Então o cliente tem que entender que mesmo com a presença sua, pode ocorrer situações que existam problemas e esses problemas terão que ser solucionados. Então, tem que ficar claro para o cliente e, sobretudo, uma cláusula no contrato especificando quais são suas reais responsabilidades de acordo com a legislação e de acordo com a jurisprudência.